Oi pessoal, tudo bem com vocês? Ana Cristina, Direito e Maternidade, para mais um episódio do nosso vlog Direito e Maternidade Responde. E hoje a pergunta foi nos encaminhada pela minha chara Ana. A Ana quer saber, quando é que eu preciso contar da gestação para o meu empregador? Bom, antes de responder a Ana, eu gostaria de lembrar que estar grávida não pode ser motivo de negativa de admissão, nem mesmo motivo para rescisão do contrato de trabalho. Ou seja, não vou te contratar porque você está grávida, ou vou te mandar embora porque você está grávida, exceto, claro, se assim quiser a gestante, tá bom? Mas o empregador não pode utilizar a gestação como justificativo, beleza? Bom, mas tem prazo para contar? A lei não estabelece prazo. Inclusive, foi uma oportunidade que poderia a reforma trabalhista ter colocado um prazo, uma data, mas não colocou. Principalmente para os casos que o conhecimento ocorre depois da rescisão. Mas a gente já vai falar deles. A questão é que a lei não estabelece prazo para comunicar a gestação. Ela simplesmente nos faz entender que, a partir do momento que eu sei da confirmação, eu preciso comunicar. Mas precisa ser tão logo, tipo, Ana, eu acabei de descobrir, eu tenho 4 semanas. Não, tá? É possível você aguardar até a 12ª, 13ª semana para fazer a comunicação ao seu empregador. Inclusive, esse é o período que os médicos orientam as gestantes para comunicação pública, mas nada impede de você comunicar antes, se assim decidir. Mas por que é importante comunicar? São duas as razões. Primeiro, é que a estabilidade gestacional, a estabilidade no trabalho em relação da gestação, que é um direito decorrente da gestação, o direito de não ser mandado embora de forma arbitrária, ou seja, sem justa causa, ela tem prazo de início e prazo de fim. E o prazo inicial é a confirmação da gestação. Só que o seu empregador precisa saber. Tá? Por isso a importância da comunicação. Então, se você quer estar com 4 semanas e quer comunicar, ótimo, porque aí o seu empregador já toma ciência do que, como ele precisa lhe tratar. Quais são os seus direitos neste momento em relação à relação de trabalho, tá? Em decorrência da gestação. Lembrando, a estabilidade é em relação à dispensa arbitrária. Isso quer dizer que a gestante pode sim ser mandada embora por justa causa, tá bom? Essa então é a primeira razão. É importante contar por causa da estabilidade, porque ela tem data de início e data de fim. A início, a confirmação da gestação, data final, 5 meses após o parto. A segunda razão é que não é só sua vida impactada com a gestação, ou a do seu marido, do pai do bebê. A vida, o dia a dia da atividade empresária também sofre impactos da gestação. Por exemplo, você vai precisar sair fazer exames, tá? Tem exames que são rápidos. 1 hora, você vai lá, aguarda, ultrassom. Existem outros que são demorados. Por exemplo, o exame de índice glicêmico, o meu demorou quase 4 horas e meia, porque demorou para fazer efeito. Ou seja, foi a manhã inteira ausente do ambiente de trabalho. Então, como que fica a sua ausência? O seu empregador precisa se organizar em relação à sua ausência. E por isso é importante, então, você fazer essa comunicação. Lembrando que a ausência, além dos exames médicos e consultas, será de 120 dias em razão da licença ou até 180 dias em razão da licença maternidade. Então, o seu empregador ele precisa se reorganizar diante da sua ausência nesses momentos, tá? E tudo isso decorre em razão do princípio da boa-fé, que é o princípio que regula as relações de trabalho, tá? Ana, e se eu fui demitida e descobri a gestação depois? Qual que é o prazo para contar? Tem prazo? Então, também não tem. Acontece, tá, que o conhecimento da gestação após a demissão, ele está sendo cuidado de uma maneira muito especial. A regra geral tomou conhecimento da gestação, logo depois da demissão, comunica. Tá? Comunica tão logo possível, em razão do princípio da boa-fé. A sua prática, o seu atendimento ao princípio da boa-fé, ele pode ser levado em consideração no momento de análise pelo juiz, porque o pedido de reintegração, todo esse procedimento vai ser feito de forma judicial, tá? A não ser que você comunique o seu empregador automaticamente te reintegre, porque a reintegração é a regra geral, não a indenização do período. Tá? Muitas gestantes acham que eu vou demorar para contar porque eu vou receber indenização.
Não, a regra geral é a reintegração. Não sendo possível a reintegração, é que há então a indenização do período. E esse lapso de tempo entre a demissão e a comunicação pode ser levado em consideração pelo juiz no momento de análise do caso. Então, tomou conhecimento? Comunique. Comunique ao seu empregador, por quê? Porque você tem direito a retornar ao ambiente de trabalho, tá? Um outro detalhe, eu disse que a lei não estabelece prazo, mas há um entendimento de ser possível colocar nas convenções coletivas de trabalho um prazo para comunicação da gestação quando em caso de demissão. E o prazo seria então de 30 dias, tá? É uma prática que está se iniciando, então por isso é importante você conversar com o seu sindicato para saber se a sua categoria existe regra prevista nesse sentido. Tanto é que, até para resguardar o direito da gestante, o direito da bebê e evitar problemas futuros, tá? Como um ajuizamento de uma ação, estão se pedindo, no momento das rescisões de contrato de trabalho, testes de gestação, tá? Testes de gravidez. Nossa, Ana, isso não é um absurdo? Não é invasivo? Não, não é, tá? É uma segurança tanto para a própria empresa, claro, a gente entende nesse sentido, mas para a própria mãe, para a própria gestante, que em se verificando que ela está grávida, o empregador não vai mandar embora. Ou se for mandar, ele já vai tomar o cuidado de indenizar todos os direitos que ela possui. Tá? Então é uma medida que já está sendo praticada, tá? Está sendo aceita. Há pessoas que defendem de forma positiva, há pessoas que criticam de forma positiva, mas é uma prática que passou a existir. Seja o exame de gestação no término da relação do trabalho, ali no exame demissional, ou seja, a estabelecimento de regra para a comunicação na convenção coletiva de trabalho. Mas a questão é que não existe prazo para a comunicação. Mas como existe o princípio da boa-fé, o princípio da boa-fé nos apresenta que, tão logo eu saiba da gestação, eu preciso comunicar para o meu empregador. Belezinha? Então, Ana, o importante é comunicar para ter resguardado seus direitos decorrentes da maternidade. E você? Qual é a sua dúvida? Manda pra gente, gostaria de esclarecê-la no próximo episódio. Gostou? Curta, comente, compartilhe, salve para assistir depois, nos ajude a ajudar mais gestantes. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!